Salve, salve camaradas! Voltei! Hoje vamos discutir um pouco sobre a construção da ideia de naturalidade dentro de uma sociedade. Como esses conceitos do que é ou do que não é natural são construídos. Meu nome é Michael, sou professor de História e Sociologia e aqui nesse canal a gente faz análises historiográficas e sociológicas acerca de temas do cotidiano ou como hoje faremos, falando sobre terminologias sociais. Então já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, coloca um comentário aí para ajudar a gente a dar uma engajada e conseguir vencer nesse mundo cruel do YouTube. Você já parou para pensar sobre a ideia de natural? Tudo aquilo que a sociedade concebe como algo natural. É natural que seja assim, é natural que seja dessa maneira. Você já deve ter ouvido isso normalmente pra gente terminar o debate sobre algo. E por que pra terminar um debate, uma discussão feita acerca de qualquer coisa dentro de uma sociedade? Porque a ideia de natural implica a ideia de algo não histórico. Ou seja, se aquilo é natural, não precisa que haja um debate, uma discussão de como isso foi construído ao longo da história. É não histórico e isso vai incorrer um grande problema. Vamos lá, eu explico pra você. Família. O natural é homem, mulher e filhos. Dito isso, pronto. Acabou o debate. Por quê? Porque essa concepção de família tradicional, homem, mulher e filhos, é tido como natural numa sociedade. Portanto, eu deixo de considerar os aspectos históricos sobre a construção da família. Como foi construída ao longo do tempo? Família sempre teve esse modelo, sempre houve esses posicionamentos dentro do contexto familiar. É assim nos dias atuais, foi assim no passado, foi assim num contexto grego, romano, medieval. Percebe? Eu deixo de problematizar um conceito e uma construção histórica para naturalizá-la. Dito isso, acabou o debate, é natural, não há história, não faça grandes perguntas. Só que isso, dentro do conceito de uma sociedade, é problemático, porque acaba que a gente vai ratificando alguns conceitos de dominâncias ou de grupos dominantes de uma determinada sociedade. Vejamos outro exemplo. A mulher é o sexo frágil e o homem sempre foi líder, sempre foi guerreiro, sempre foi forte, sempre foi comandante. Portanto, o homem nasceu para comandar. É natural do homem que ele seja um líder, que ele desempenhe, que ele crie, que ele faça, que ele transforme. Por outro lado, a mulher sempre foi o sexo frágil, ela sempre esteve ligada a tarefas domésticas, ela sempre foi responsável pela educação dos filhos. Portanto, é natural que os homens tenham esse lugar privilegiado de topo, de líder. E é natural que a mulher seja a auxiliadora, para colocar em termos bíblicos, a auxiliadora, aquela que mantém a base, aquela que segura as pontas, aquela que está na base da pirâmide, nunca no topo. É natural. Então você impõe a ideia nesse contexto de naturalização, portanto, eu deixo de analisar os aspectos materiais, históricos, construídos ao longo da humanidade, que por óbvio não é assim. No livro Racismo e Antirracismo no Brasil, Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, ele vai explicitar de forma muito concreta como essas concepções do que é ou do que não é natural são construídos por grupos dominantes dentro de uma sociedade. Então essas ideias do que é consenso social, do que é natural ou não natural, é construído e sempre construído por grupos dominantes de uma sociedade. Numa sociedade patriarcal, haverá a construção de um consenso dentro da mentalidade da sociedade que
é natural que seja assim. E, portanto, não se discute o papel da construção da identidade de gênero, da construção da mulher dentro dessa sociedade, não se discuta isso. Por quê? Porque não há um interesse dos grupos dominantes, majoritários, masculinos, em fazer esse tipo de discussão, em se debruçar sobre essas questões de como são construídos esses papéis. Mas isso vai se refletir em todos os âmbitos de uma sociedade. Guimarães dirá ainda que todo o tipo de racismo é a naturalização de uma desigualdade social, trazida por esse consenso social desses grupos dominantes. Então veja que abordar a naturalidade nesses termos implica você desconsiderar as minorias que estão por trás desse grupo sob a justificativa de ser algo natural de uma sociedade. Temos que pensar que durante muito tempo, para os escravizadores no Brasil, era natural ter escravos. Tanto que a justificativa hoje de se analisar os documentos históricos para saber quais foram as famílias que são herdeiras do projeto escravocrata e escravista no Brasil, normalmente os seus descendentes dirão: ah, naquele tempo as coisas eram assim, era natural que fosse assim, de você comprar um outro ser humano, escravizá-lo somente por conta da cor da sua pele. E, portanto, eu me isento, lavo as minhas mãos do crime e da construção do crime de escravidão. Mas a minha fortuna e os meus ganhos construídos através dessa herança da escravidão, bom, essa não foi natural, essa é fruto do meu trabalho, é fruto do meu esforço, é fruto de tudo aquilo que a minha família construiu. Mas e a escravidão e a exploração dos escravos? Não, isso era natural daquele tempo. Veja que isso é muito implícito dentro da sociedade que vivemos, que vive à base dessas naturalizações de preconceitos, de perseguições contra grupos minoritários, contra negros, contra pobres, contra mulheres. Por quê? Porque sempre foi assim, e esse discurso é reproduzido sempre por esses grupos dominantes. Haja visto que nós vivemos numa sociedade economicista, patriarcal, elitista e racista no contexto do racismo estrutural brasileiro, que vai manter de forma coesa essa ideia de naturalidade dentro de uma sociedade, para que isso não seja avaliado, garimpado, estudado de uma forma histórica, dialética, problemática, problematizando essas questões de uma sociedade atual. Não há interesse dessa sociedade que vivemos que haja esse tipo de discussão. Por isso, quando a terminologia natural é usado sempre num contexto de um fenômeno não histórico. Não nos investigue, não nos analise, não nos coloque em xeque, porque é natural que seja assim. Muito bem, meus queridos, é isso. Se você já tinha ouvido falar desse conceito, se você tinha visto algo sobre isso, por favor, coloque nos comentários. Seria um prazer discutir e desenvolver esse tema ainda mais ali com vocês. Já disse no começo, mas não custa dizer de novo. Curta esse vídeo, comente e ajude aí mais pra frente, compartilhe, mande pros seus amigos aí. E é nóis, tamo junto, galera.